Boa noite, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Porque é impossível que os que já umas vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim, quanto a eles de novo crucificaram ao Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Vamos para mais uma live e hoje eu quero falar acerca desse assunto que está em Hebreus, capítulo 6, versículo 4 em diante. Vamos entender um pouco mais acerca desse assunto. Peço desde já que você compartilhe, chame os seus colegas, os seus conhecidos nesse momento. Compartilhe agora esse vídeo. Faça isso, por favor, porque é certo que a palavra de Deus ela vai alcançar mais pessoas e mais pessoas serão com certeza abençoadas por aquilo que o Espírito Santo vai falar através de mim nesse momento. Esse assunto é um assunto um pouco polêmico. Na verdade, é um assunto que eu acredito que só vai entender aqueles que têm assim como eu posso explicar? Já são crentes, né? Já são crentes, aqueles que estão ali desviados dos caminhos do Senhor, né? Aqueles que conhecem a palavra de Deus. Ou seja, é um assunto bem técnico, é um assunto bem complexo, onde tem, não vou dizer desviado muito dos caminhos de Deus, mas tem feito com que muitos não voltem mais para a presença de Deus, devido a pregações às vezes, para não falar distorcidas, eu vou falar mal entendida, não compreendendo então o texto. Esse texto de Hebreus 6, 4, ele é muito polêmico, onde pregadores, onde pessoas que estudam a palavra de Deus, teólogos, têm se deparado com esse versículo aqui de Hebreus 6, 4, e às vezes não encontra a resposta, porque a resposta, na verdade, ela está oculta. Não há uma informação precisa aqui sobre as pessoas, entendeu? Não está falando que é para mim ou que é para você isso. Vamos ler um pouco para nós entendermos, para que então a sua mente ela venha ficar frutífera mediante isso que o Espírito Santo vai falar nesta noite. Vou repetir mais uma vez, convido o pessoal, compartilhe aí esse vídeo, porque é certo que ele vai ser de grande valia para aqueles que assistirem, tá bom? Pois bem, vou repetir o que eu repeti no começo. Abra comigo a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 6, versículo 4 em diante. Eu vou fazer um percurso aqui por todo o livro de Hebreus, tá? Como também outros demais livros, para que então você possa entender um pouco acerca disso, tá bom? Se houver algum erro, me perdoa, porque é tudo muito ao vivo. Eu posso, de repente, aqui demorar um pouco para abrir a palavra de Deus, esse tipo de coisa. Se você já abriu a sua Bíblia, então vamos ler junto aí o que está escrito em Hebreus, capítulo 6, versículo de número 4. Eu vou abrir a minha Bíblia aqui agora, tá bom? Ela está no computador, embora eu estou com uma outra aberta aqui nas minhas mãos. Outra coisa, quando você for ler a Bíblia, eu vou te pedir um favor, para que fique melhor o seu entendimento na palavra de Deus. Toda a Bíblia em si, quando ela foi escrita, os pergaminhos, eles não existiam capítulos, não existiam versículos, não existiam partes da Bíblia, por exemplo, com títulos, né? Por exemplo, um exemplo que eu posso dar aqui, que está na Bíblia, por exemplo, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Um exemplo que eu estou te dando, tá bom? Então, aquilo às vezes atrapalha a gente ter o entendimento da palavra de Deus. Porque foram escritos pergaminhos e não havia os capítulos, não havia versículo, não havia nada destas coisas. Então fica mais fácil o nosso entendimento quando a gente pega a palavra de Deus, quando a gente pega a Bíblia e começa a ler ela por inteira, vendo o contexto, tá? Para que a gente possa entender a história, para que eu e você possam entender aquilo que aconteceu. Se você hoje, por exemplo, pega um livro de história, tá? Você começa a ler a história, por exemplo, aí do Brasil, descobrimento do Brasil. Lá não vai ter capítulo, lá não vai ter versículo, lá não vai ter nada disso. É uma história. Porém, a palavra, Deus sendo ela viva e eficaz, né? Viva e eficaz. Então, não é uma palavra morta.
não um passado que passou e que não serve de exemplo para os dias de hoje. É diferente. A Bíblia, ela foi, ela é e ela será. Sempre. Ela tem o poder de mudar a minha vida, como também a sua vida. Como também, de uma forma mal entendida, ela pode destruir. Não ela, mas devido à pregação feita de uma forma incorreta, feita de uma forma distorcida, pode destruir a vida de alguém. Pois bem, se você já abriu a tua Bíblia em Hebreus, então vamos lá para nós, Hebreus capítulo 6, versículo 4. Vamos lá. Está escrito o seguinte: porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados, ou seja, pessoas que estavam apagadas, pessoas que estavam na escuridão e provaram o dom celestial, as coisas concernentes ao reino celestial, né? E se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram, no 5, e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro, fizeram participantes do Espírito Santo, né? E recaíram e voltaram para a escuridão. Sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim, quanto a eles, está tratando de pessoas, de um grupo de pessoas, quanto a eles, de novo, crucificaram o Filho de Deus e o expõem ao vitupério, ao ridículo, né? Então, vamos lá. Quando o criador do pergaminho ou da carta aos Hebreus, que há também uma discussão em relação a isso, quando a gente começa o livro de Hebreu, não fala que é Paulo. Então, por conta disso, os historiadores têm aí uma, não é contenda, mas tem uma variação de pensamento e de estudo até o dia de hoje para saber quem escreveu a carta aos Hebreus. Pelo conhecimento da carta, pelo que eu li, por aquilo que eu descobri, olha, ao meu entendimento, é uma carta que Paulo escreveu aos Hebreus, mesmo porque lá no finalzinho dela, lá no 13, alguma coisa, 34, se eu não me engano, vai falar sobre a irmão Timóteo, que estava preso e tal. Dá a entender, tá? Pelo assunto que Paulo trata, porque Paulo, sendo um homem de muito conhecimento ali, crescido no judaísmo, conhecia as leis, conhecia muito bem a Torá, conhecia muito bem a história dos profetas, a história dos pais, do passado. Então, Paulo tinha esse conhecimento. Esse conhecimento foi dado a Paulo mediante estudo, que ele se esforçou. Foi um dos motivos que ele agradou ao Senhor, né? Na verdade, que o Senhor se agradou dele e o chamou aí no caminho a Damasco, quando ele estava indo para poder prender os irmãos em Cristo Jesus. Paulo tinha muito conhecimento. Paulo era um homem muito ousado. Então, identifica-se que Paulo tem escrito essa carta aqui aos Hebreus. No começo fala o seguinte, eu vou ler vários pontos para que você possa entender, tá bom? Para que não venha ficar infrutífera e possa de uma vez por toda sair da sua cabeça que aqueles que uma vez estavam servindo a Deus e se de repente pecar, porque o que está falando aqui de recair, eu vou te explicar do que se trata. E você pecou, você errou. Digamos que você acabou caindo num ato de prostituição, um exemplo, e quer se consertar com Deus e se depara com esse versículo, porque você ouviu em alguma pregação que é impossível você ser renovado, hoje você vai entender que é possível você ser renovado, que é impossível eu ser renovado. Não que isso venha dar o direito a nenhum crente dentro de a igreja A, B ou C ficar errando de metro em metro, porque aí torna-se uma mente cauterizada, tornando-se então impossível, como então o autor da carta aos Hebreus relata. No começo está falando o seguinte, por que não fala que é Paulo? A minha está falando aqui, epístola de Paulo aos apóstolos, aos Hebreus, Paulo apóstolo, mas aqui não fala em momento algum o nome dele. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, está no comecinho, tá? Depois você lê todo esse livro que você vai entender. A nós falou nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, o sustentado
sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesma a purificação dos nossos pecados. Assentou-se à destra da majestade. Agora, o capítulo 2, tá? Vou ler alguns versículos também, depois você acompanha, para que você possa entender. Só depois eu vou te explicar. Portanto, convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos também confirmada pelos que a ouviram? Continua no 9, versículo 9 do 2. Vemos, porém, coroado de glória e de aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. No 14 não, desculpa, tá? Vamos para o 3 do 10. Por isso me indignei contra esta geração e disse estes: sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Versículo 19 do 3. E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Você vai entender depois tudo que eu estou lendo, tá bom? Eu vou te explicar direitinho para que você possa então se edificar novamente e voltar para os caminhos do Senhor. Ou se já está, você agora fica muito melhor com Deus. Porque também a nós foram pregadas, aqui é o 4, tá? O versículo 2 do capítulo 4. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhe aproveitou, porquanto não estava misturada com fé naquele que a ouviram. Porque nós, os que temos crido, estamos no repouso, tal como disse. Fala-se também de um grupo aqui. Procuremos, no 11, procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo da desobediência dos demais. Porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, é apta para discernir os pensamentos e intenção do coração. Vamos lá. No versículo 15. Não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. No 12, do 5 agora. Porque devemos já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não de sólido mantimento, porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino, mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os crescidos, os que querem crescer com Deus, né? Os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Aí vai falar no 6:4 aquilo que eu falei, tá bom? Porque é impossível, né? Agora vamos para frente, você vai entender tudo. E de uma vez por todas você não vai mais se deparar com esse tipo de problema que tem aí afrontado a muitas pessoas. No 9:16 está escrito o seguinte: porque onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador. Porque um testamento tem força onde houver morte. Ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? De maneira nenhuma, né? Para que haja um testamento, a pessoa tem que morrer para que possa deixar um testamento para uma outra pessoa, a saber, o Senhor Jesus Cristo. Ele morreu, porém ressuscitou ao terceiro dia. Morreu sem pecado por mim e por você, porém ressuscitou ao terceiro dia. Está vivo para todos sempre.
Mas por isso que existe o Novo Testamento, porque ele morreu e deixou, atestou e nos ensinou a andar com ele. No 10, versículo 3. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados. Eu vou explicar sobre isso. Porque é impossível que o sangue de touros e de bodes tire pecados. Vamos lá agora. No 12. Mas este, havendo oferecido para sempre o único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus, do Todo-Poderoso. A saber, o Senhor Jesus está falando aqui. Ora, onde há remissão destes, não há mais obração pelos pecados. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, falando daquele grupo lá do começo, tá vendo? Lá do 6:4. Já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo, que há de se devorar aos adversários. No 10:38, mas o justo viverá da fé, e se ele recusar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daquele que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Paulo falando para a igreja, vocês não são esse tipo de gente, vocês não vão se desviar, vocês não são que nem eles, que não creram, que não tiveram fé o suficiente e voltaram de novo aos rudimentos antigos do passado. Ora, a fé, fala sobre a fé. O que é a fé? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, ou seja, a vida após a morte, a ressurreição, a vida com Cristo é a prova das coisas que não se veem. Porque todo aquele que serve a Cristo, embora não vendo, mas crê na recompensa, mas crê no galardão, o qual ele prometeu para mim e para você e para qualquer um que o tem buscado e entregado na vida. Em Hebreus 12 está escrito o seguinte: portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunho daqueles que morreram, né? Testificando ali a sua fé, como Abraão, Moisés e tantos outros, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corremos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra de Deus, do Todo-Poderoso. No 4, ainda não resististe até o sangue, combatendo contra o pecado, ele falando para os hebreus, e já vos esqueceste